Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Por que o Marcos fala sempre, todos os dias, né, esse slogan? Porque a palavra de Deus, ela mesma diz que ela é poderosa, né, para transformar nossas vidas, para ensinar, para nos corrigir, né, nos disciplinar. E nós tem visto isso, né? Nós, ao longo dessa jornada, nós temos visto isso. E para mim tem sido realmente eh, algo extraordinário, algo bom para minha vida, né? Deus tem enchido, né, com o teu espírito e, e se você está aqui, perdeu algum dia de leitura ou quer rever, fica comigo até o final que eu te dou então o acesso para você ler. E foi incrível ontem, a leitura de ontem também, né? Esse livro de Neemias tem sido uma bênção, né? A gente tem extraído lições. E nós vimos no último dia de leitura, no dia 350, que vai estar aqui no card no final, para você acessar a leitura de anterior que está lá na playlist. Né? O que a gente tem visto, né, nesse livro? Nós vimos que o povo estava sendo pagão, né? Então, ora o povo, quando está arrependido, se aproxima de Deus, Deus na sua imensa misericórdia, a gente viu, ele vai e acata o povo, né? E abençoa o povo, e aí logo o povo esquece, né? Logo esquece. Quando a gente está bem na nossa vida, a gente esquece de muitas coisas. A gente esquece das pessoas que passaram pela nossa vida e nos ajudaram, né? A gente esquece o quanto Deus fez, né, e faz na nossa vida. A gente ignora, muitas vezes achamos que nós somos nossos próprios deuses, né? Nos colocamos muito na nossa capacidade, que nós fazemos, que nós construímos, que eu, né? Então, e a gente acaba ignorando, né, quem é o nosso pai, quem é aquele que nos criou, quem nos capacitou, inclusive, de fazer tudo isso, né? E a última leitura a gente viu isso. E esse povo, os remanescentes que estavam, né, ignoraram a Deus, Deus permitiu que houvesse disciplina neles. Então eles vão ser exilados, né? Então eles saem exilados, é destruído a Jerusalém, né? Judá é destruído, os muros o templo, o muro, e esse povo clama a Deus e pega os povos, os remanescentes estão retorna e a gente está não mais na Babilônia, mas no Império Persa, né? E a gente vê eles reconstruíram, né, o muro de Jerusalém em 52 dias. Agora eles estão lendo a lei, revendo a lei, e eles estão compreenderam isso. Eles ficaram meio tristes, aí Esdras e Neemias, né, ergue o povo, fala para o povo, não, vamos festejar e tal, e eles festejam, agora estão se organizando, né, eles se organizaram, a gente vê a quantidade de famílias, o nome de pessoas, né, e eu tenho citado aqui, né, a importância de ver cada nome dentro da Bíblia, né, eu falei isso na última leitura, nas penúltimas, cada nome que aparece dentro da Bíblia, né, ou seja, Deus importa com cada um, importa com você, Deus sabe cada fio do teu cabelo, né? Ele quer te chamar, ele te chama pelo teu nome. Então, você vê isso aqui, né, nas escrituras, os detalhes. Então, que aqui possa ser também, né, que o livro da vida possa estar o teu nome também. Né? Que Deus possa estar, da mesma forma que ele escreveu na época aqui de Neemias, ele reescreve, né? Ele escreve a nova história nossa, a história da qual a nossa geração, o nosso momento nós estamos vivendo, né? Deus conhece você. Deus é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. E nós encerraremos então o dia 351, né? Encerraremos o livro de Neemias 351. Depois a gente vai para uma leitura no livro de Esdras, a gente vai terminar o livro de Esdras. Depois a gente vai para mais um dia de leitura no livro de Malaquias. E aí então a gente inicia.
o livro do Evangelho de Lucas, né? A gente vai compreender toda a Escritura em Cristo Jesus, no livro de Lucas, né? Então a gente está no final, 351, são 14, né? Parece isso. São 14 dias para encerrarmos o plano total da Bíblia, tá bom? Bom dia, Ivonete, bom dia, Deus abençoe. Ivone, na verdade, Ivone, Diva, a Diva também está aqui. Bom dia, Diva e do Willio, provavelmente, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá bom? Então vamos dar início. São 2 capítulos, 12 e 13. E a gente vai ver, então, a gente viu as listas, né, dos nomes, e a gente vai dar continuidade nessas listas e vamos ver as pessoas se dedicando, né, à obra de Deus. Ele fala assim que os sacerdotes, no capítulo 12, versículo 1, os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Geneton e Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros no dia de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias. E com seus companheiros eram encarregados dos cânticos de ação de graça. Seus companheiros Becuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jaduá. Quando Joaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Zeraís, Enanias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluqui, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arim, Eucai, chefe da família de Meramote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Genitom, Zicre, chefe da família de Abias, chefe da família de Mianiamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Semua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Metanai, chefe da família de Joiariabe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jaduá, manteve um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, né, o persa, que é o que a gente está lendo, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasabe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Esses foram os chefes da família dos levitas: Asabias, Serabias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias do louvor e ação de graça. Um lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, nos dias do governador Neemias e do sacerdote escriba Esdras, né? Que justamente a gente está lendo esse momento, né?
Esdras e Neemias, alguns estudiosos dizem que era um livro só, né? E a gente está vendo que eles estavam na mesma época. Um governava e o outro era o escriba, né? E, e é interessante e é bom sempre lembrar, né? Como a gente tem lido bastante, alguns capítulos e alguns livros, a gente vê bastante esses nomes, né? Os nomes que a gente sempre lê. Como é gostoso, se tem uma coisa mais gostosa que todo ser humano gosta de ouvir, é o seu nome, né? Quando eu venho aqui, chamo, né, Ivonete, chamo Elaine, né? Chamo, a Ivonete está aqui inclusive, ó. Amém, Ivonete? A Diva, a Ivone. Então, todos vocês, né, quando a gente é chamado pelo nome, o nome, nosso nome, é a coisa mais gostosa que a gente pode ouvir. Inclusive, fica a dica, né? Se você quer criar um rapport, uma relação boa com alguém, sempre chame ela pelo nome. E a gente vê aqui os nomes registrados. Às vezes a gente olha e fala, nossa, como é cansativo ficar lendo, né? Mas imagina que o seu nome esteja aqui, né? Que você faz parte do povo de Deus, chamado para reconstruir, chamado para se relacionar com o Pai. Então, é esses detalhes, né, que a Bíblia dá ênfase e muitas vezes nós ignoramos. E eu falei na leitura anterior, né, que eu estou tendo uma experiência nova lá em Minas, e lá em Minas a gente vê justamente as pessoas, quando você fala o teu nome, aí as pessoas relacionam filho de quem, né? E até aí as pessoas brincam, né? Faz um resumo, né? Encurta, né? Que é os dialetos, né? Filho de quem, né? Filho de quem? Ô, Marcos é filho de quem? Né? Ivonete, filho de quem? Diva, filho de quem? Né? Então, essa relação da nossa árvore genealógica, né? A relação familiar, histórica, que vem desde a aliança, que a gente leu isso, né? Do arrependimento, desde Abraão, né? Essa aliança que Deus fez com Abraão, que ele iria abençoar toda a sua descendência até Jesus, a qual nós fazemos, né? Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas nós fazemos parte desse corpo, dessa família. É assim que Deus, né, nos conhece. E logo nós passamos ao quê? A nos curvar, a sermos pessoas dedicadas à obra. E aí isso vai acontecer agora, né? Dando continuidade nesse capítulo. Ele fala, para a dedicação, no versículo 27, do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias, né? Lembre-se, né? Levita, sacerdote, esse povo que não fazia parte das tribos, né? Eles eram que cuidava do sacerdócio, das, das atividades do templo, né? São pessoas, inclusive os dízimos, né? Onde surge o dízimo, que é a 10ª parte que as pessoas separavam para abençoar essas pessoas, porque eles não tinham, né? Não tinham terras e tudo mais. E tem algumas exceçõezinhas que a gente vai ver, né? Com o próprio Jeremias, inclusive Barnabé, né? Que é José, né? Que ele é chamado de Barnabé lá no em Atos, que é o livro escrito por Lucas, que a gente vai ler. Algumas exceções tinham permissão de comprar casa em volta de Jerusalém. E aí, essas pessoas passam a ajudar, né, com essas cerimônias. E ele fala, deviam participar dessa ocasião alegre, com cânticos de ação de graça e com músicas de símbolo, harpas e liras. Versículo 28. Os cantores foram reunidos na região ao redor de Jerusalém e dos povoados de netofatitas. Versículo 29. Também vieram Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas a Geba e Azamavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmo e depois purificaram o povo às portas do muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo lado alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes
de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Edras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaía, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Galilai, Mai, Natanael, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Né? Os escribas Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo, e depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananel, e prosseguindo até a torre de Sem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e preparamos junto à porta da guarda. 2 corais seguiram então para o templo de Deus, aonde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maesias, Minamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias e os cantores Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elião, Ezer. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Zeraís. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Olha que maravilha, né? Então, o povo unido, né? A dedicação do povo lá em Jerusalém para adorar, louvar ao Senhor. E versículo 44. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. Pois, eu acabei de falar isso, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir hinos de louvor e de ação de graça a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebia aos sacerdotes e aos descendentes de Arão. Né? Então a gente vê o povo, sim, né, um povo rico, né, abençoado, por ter, né, a terra aqui, né, dava o quê? Dava frutos, né, aonde jorrava, né, Abraão, né, Deus fez a promessa: eu vou te mandar uma terra, terra de leite e mel, né, terra onde tem riqueza, o povo trabalhava, o povo era abençoado e eles contribuíam com aqueles que coordenava todo o serviço, né, sacerdotal. Infelizmente, hoje as pessoas deturpam, né? Pessoas que trabalham para a obra de Deus são dignas, né? Paulo diz, são dignas de remuneração dobrada, de bons honorários, né? Mas pessoas que têm um bom coração, não pessoas que querem estar num poder para usurpar da pobreza das pessoas, né? Então, é diferente aqui, né? E as pessoas acabam pegando
né, esses trechos do dízimo e aplicando no dia de hoje de forma desordenada, né? Obviamente que a gente precisa, hoje nós vivemos, né, sobre uma nova aliança, né, a aliança de Cristo, sobre uma oferta ao Senhor, né, vai além, né, daquilo que foi constituído no passado. Mas a gente vê um todo aqui, né, do capítulo 12, que a gente encerra a leitura, né, o trabalho e a dedicação do povo para poder estar na presença do Senhor, né? Capítulo 13, a gente vai encerrar esse livro lendo esses versículos agora adiante, que são 31 versículos, e ele diz assim: Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que os amonitas e os moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinha contratado Balaão para amaldiçoá-lo. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Olha que lindo! Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal e incenso de diversos utensílios do templo, e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescrito para os levitas e cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para o sacerdote. Nesse tempo, não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, para pedir permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade de Eliasibe, que havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus e as ofertas de cereal e incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelo culto de adoração, pelos cultos de adoração, tinham todos voltados a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhe perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos cereais do vinho e do novo e do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, sacerdotes, Selemias, escribas, os escribas Adoqueu e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser o seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficavam encarregados de repartir as provisões entre os seus colegas levitas. Lembre-te desta boa obra. Lembre desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tem feitos com fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo culto ali prestado, né? Vou até grifar versículo 14. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uva no sábado, também ajuntando cereais que colocavam sobre jumentos, e traziam vinhos, uvas, figos e produtos de todas as espécies de Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal
profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo o nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre a nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais a ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo, né? Então, olha o que está acontecendo aqui, né? A ausência, né, de Neemias, ele voltando, ele viu que já havia uma desorganização, né? Já foi desordenado, né? Existia alguém que queria tomar posse e poder. Os levitas, né, passam então a trabalhar. A gente vê então ele voltando e organizando e pegando pessoas que eram fiéis a voltar ao trabalho, porque as pessoas estavam esquecendo, né, de fazer a adoração e ter essas pessoas de confiança, de cuidar das coisas do Senhor, né, do templo. E agora também esses povos começam o quê? A voltar a algumas tradições, né, alguns trabalhos, por exemplo, porque o sábado, conforme a lei, o sábado era o dia do descanso, né? E aí passa então essas pessoas a trabalharem isso. E é interessante a gente poder compreender um todo, porque Jesus vai fazer algo no sábado. E a gente, se Deus permitir, a gente vai ver isso em Lucas. E você vai ver o confronto entre os fariseus, que eram aqueles que guardavam a lei, né? E indo contra Jesus. E a gente vai ver como Jesus vai desdobrando toda essa história, né? Então, olha que interessante a gente compreender o todo, né? E a gente vai lendo isso, vai vendo isso. E aí, versículo 19 vai falando assim, ó: em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam ao lado de fora de Jerusalém. E uma ou duas vezes, mas falei durante com eles: o que fazem aqui acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Essa foi a última vez que vieram no sábado. Então eu ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como dia sagrado. E é interessante aqui, irmãos, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, né, que está aqui comigo, que a gente trabalhou junto e a gente vendia apartamentos para comunidade judaica, né? E na comunidade judaica, a Elaine, acho que ela está aqui, na comunidade judaica, por exemplo, tem alguns elevadores, irmãos, que eles ainda preservam, né? Os ortodoxos, ou seja, aqueles que seguem mais à risca, né, do judaísmo nos dias de hoje, em São Paulo, né, da qual eu estou agora, lendo essa escritura, alguns judeus ortodoxos que não acreditam no Messias, né, em Jesus, ainda procuram, né, seguir as leis judaicas. Os elevadores, eles não podem tocar no dia do sábado o botão, né? E aqui eu não estou fazendo juízo, né, deles, né, tá? Cada um é dono da sua escolha e da sua própria alma e da sua religação com Deus, né? Eu sou um cristão, eu acredito em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, tá? Mas eu estou querendo trazer em forma de história, daquilo que realmente acontece, né, nos dias de hoje e da onde que vem, né, todas essas tradições, né, da onde que vem, na verdade, a lei do Senhor, daquilo que foi estabelecido que ainda alguns mantêm, né. E aqui tem até, né, espero que ela esteja ainda aqui e esteja me ouvindo, e a gente vai entender a motivação pela qual o sábado para o judeu é algo precioso, né. Então, aqui a gente está vendo isso, a gente está lendo isso, tá? Nós precisamos compreender, né, entender, conhecer a vontade de Deus nos seus contextos, dos seus momentos e a motivação pela qual Deus fazia isso, tá? Lembre-te, aqui continuando, lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus, tenha compaixão de mim, de acordo com o teu grande amor leal. Versículo 23. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de
Asdote e de Amon e de Moabe. Além disso, metade de seus filhos falavam a língua de Asdod e de modo ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Olha, né, as misturas, né? Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre ele. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que as suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, e nem que as filhas deles se casassem com outros, com seus filhos, ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar, né? Olha o que ele está falando sobre as misturas. E se você olhar, né, a comunidade judaica, né, que a gente está falando sobre o judeu, a gente está lendo aqui, essa unidade deles, né, essa união, a não mistura, tá vendo como a gente está vendo na história como isso acontece? Né? Então, eles não estavam querendo permitir que eles pudessem casar com outras nações, inclusive outras línguas. E é interessante que, de novo, a gente vai ler Lucas, se Deus permitir, e a gente vai entender a motivação pela qual Deus, né, se esvazia e encarna em Cristo Jesus e vem a esse mundo. O porquê Jesus vem no Império Romano, né? Ou seja, dois impérios depois, né, do persa, né? Persa, grego e romano. Por que Deus escolhe nessa data? E uma dessas coisas dentro dos estudos é a língua, né? É uma língua grega onde estava difundida isso. Era mais fácil que a palavra de Deus se espalhasse. Mas foi exatamente isso, eles estão lembrando. Se lembra que Salomão, né, o filho de Davi, se, se envolveu, né, com outras mulheres e as coisas deturparam, né, e seguiram outra linha? É o que eles estão dizendo aqui. Perguntei-lhes, não havia nenhum rei igual a eles entre as nações? O Deus o amou e fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras, né? Até foi isso que fez desviar, né? Ele se envolveu com outros deuses, né? As mulheres foram envolvendo, né? Salomão. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate, a Honorita. Por isso o expulsei de minha presença. Lembre-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdote e dos levitas. Assim eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para o sacerdote e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembre-te disso em favor de meu Deus, né? E a gente encerra então aqui. Irmãos, é interessante porque a gente olha às vezes, né, como a gente leu, inclusive no livro de Esther, né, que é o livro que a gente leu, que está aqui, né? O próximo livro depois de Neemias é Esther. Que ao a gente olhar no primeiro momento, poxa, né? Parece que Deus está permitindo, Deus deixa que crie acepção de pessoas, né? Que não se misture com outras. O fato, irmãos, é que a gente precisa escolher, né? Escolher bem. Recentemente, até está aqui registrado nas minhas redes sociais, a aula que eu venho dando sobre o grande ensinamento de Jesus, né? Que se dá o nome por Sermão do Monte sobre, sobre divórcio, né, sobre adultério, sobre isso. E infelizmente, né, muitas pessoas acabam escolhendo mal, né, se relacionar com algumas pessoas e leva as pessoas ao altar, ao casamento e tudo mais, né. Essa é uma situação muito delicada, mas situação essa da qual a gente está lendo aqui, né, nós estamos lendo. Então, é importante a gente saber o ambiente e as pessoas com quem a gente convive, né, e vive, né? Obviamente que a gente vai ver agora no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Lucas retrata Deus como um homem, né? São 4 evangelhos e cada um traz uma perspectiva. Então Lucas vai trazer muita humanidade, né? O Deus como um homem. E esse Deus que se relaciona com o pecador, né? Ah, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Ao contrário,
né? Ele teve que morrer pelos pecados para que a gente tivesse vida, né? Para que a gente tivesse é, saísse da escravidão daquilo que nos afasta de Deus, o pecado que nos distancia da presença do Senhor, né? O maior inferno que pode ter alguém na vida é se separar da presença de Deus, né? E o que faz isso é o salário do pecado, que é a morte, né? Mas Deus dá o dom gratuito, gratuito, porque Ele que pagou a conta. Mas o fato aqui é, nós precisamos saber muito bem com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer andar. Porque não tem como, né? A gente, quando está em certos ambientes, a gente se envolve, a gente se deixa, né, fazer parte desses ambientes. Deus ele é santo, santo, santo. Deus é santíssimo, ele é puro, ele é perfeito. E para querer nos relacionar com ele, por isso que nós precisamos, né, aceitar Jesus, para que a gente possa entrar no átrio, né, no lugar santíssimo de Deus. Inclusive o sumo sacerdote, né? Ele era o único que uma pessoa que podia entrar no lugar santíssimo, né? E oferecer ali o sacrifício. E hoje nós podemos acessar esse lugar, porque o véu, né, aquele véu que separava o lugar santíssimo, ele se rasga, e a gente vai ver isso também na leitura. E agora a gente tem acesso então a Deus. O fato aqui é, eu estou querendo trazer o lugar da santidade, né? Não adianta a gente querer ter uma vida promíscua, uma vida achando que a gente pode se relacionar com Deus se envolvendo, né, com o profano, com o pecado, né? Nós precisamos tomar a iniciativa, querer, acreditar primeiramente e se envolver com o Senhor. Então, aqui, né, trazer essa leitura para os dias de hoje, né, é querer fazer parte do corpo de Cristo, né? É querer fazer parte desse corpo que é santo, que é puro, que é perfeito, que Ele purificou, né, com o seu sangue. Então, isso na prática, nós precisamos escolher pessoas que tenham, né, não tenham jugo desigual, né? O jugo desigual é muito difícil. Então, alguém que confessa uma outra fé diferente da tua, alguém que segue outros caminhos, as suas amizades, tudo isso que a gente se envolve no dia a dia, no nosso trabalho, né, na loucura da cidade, do ambiente, de tudo aquilo que a gente quer viver, isso acaba nos contaminando, irmãos. Maldito o homem, né? É, o homem que acha, quando eu falo homem e mulher, que acha que ele é capaz suficiente de ser bom o suficiente, de não querer, de falar, não, eu jamais, eu posso me envolver, eu posso ir, eu não tenho problema, Deus está comigo. Oh, não caia nesse engano, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim, que as más conversações, as más companhias, ele corrompe quem? Corrompe os maus? Não, ele corrompe o bom, né? Corrompe o bom. O bom é corrompido por aquilo que a gente se envolve. Então, nós precisamos sim ter discernimento, pedir oração, né? Sim, sempre amar todos, né? Não querer ter juízo da vida dos outros, julgar aquilo que é bom para nós, né? E entregar sempre amor, amor a todos, né? Não importa quem seja, não importa as escolhas que as pessoas tiveram, porque Deus é capaz de resgatar, né? Sempre. O Espírito é capaz de, né? Deus inclina, é capaz de o homem inclinar, como me inclinou para mim, para você, né? Você se inclinou, você está aqui por conta que Deus, né? Teve misericórdia de você e você teve vontade, né, de estar com Deus e você está com vontade, né, e sede do Senhor. Então, que possamos ter essa mentalidade, irmãos, né, de não ter uma vida, viver uma vida de pessoas que escolheram seguir aquilo, né, e é uma escolha da pessoa, né, e ok, oramos por ela, oramos por nós para não cairmos nisso. Então a gente vê esse cuidado, né? Essa escorregadia, então a gente vê eles se organizando, reconstruindo, querendo se relacionar, alguns já escorregando, querendo se desviar, né?
com, com poder, enfim, com as ordens, né, desordenado, as misturas, os envolvimentos, e aqui então Neemias vem tratando esse tipo de assunto. Bom, a gente então encerra a leitura de hoje. 352, a gente vai ler, vai finalizar o livro de Esdras, né? A gente vai ler capítulo 7 até a gente encerrar o livro, né? Que vai nos trazer o quê? Vai reforçar a nossa leitura de hoje, né? Ele vai reforçar isso, a leitura de hoje, né? Porque estamos nesse momento, né? Nesse momento esse do das pessoas voltando, né? Os exilados voltando para poder se reunir, para adorar e estar na presença de Deus. Tá bom? Eu quero convidar você então a uma breve oração para a gente encerrar mais um livro, graças a Deus, né? Pela graça do Senhor, o dia 351 do livro de Neemias. Louvado seja o Senhor, grande és o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é santo, puro e perfeito. Nos achegamos diante do Senhor com a nossa mente voltada a Ti, sendo gratos, Pai, por essa leitura do dia de hoje. Leitura essa que nos abençoa, nos dá refrigério para nossas almas, nos dá direcionamento, esperança e fé. Te agradecemos porque somos privilegiados em termos em nossa língua e podermos conhecer a Sua vontade, Pai, nessa língua portuguesa, nessa geração, nesse país da qual nós estamos. Te agradecemos porque temos a oportunidade de compartilhar essa leitura com as irmãs, com os irmãos aqui, que estão presentes e que também vão estar lendo em outro momento. Que a Tua palavra seja poderosa para transformar, que todos nós possamos meditar todos os dias na Sua vontade para as nossas vidas. Nos diminua, tira de nós aquilo que nos afasta do Senhor e que nós possamos cada vez mais se aproximar de Ti e ter a presença do Teu Espírito em nossa vida, sabendo que é mais do que suficiente a Tua graça do que qualquer coisa nesse mundo. Quanto aos bens materiais, quanto ao alimento, as coisas que nós necessitamos, o Senhor sabe de cada uma delas. O Senhor sabe da nossa necessidade. Não nos deixe amar as coisas desse mundo, ao invés de amar o Senhor. E nós louvamos graças a Cristo Jesus, louvamos o Teu nome, porque Ele nos resgatou do pecado, da maldição e da morte, vencendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e está à Tua destra. Obrigado porque Teu Espírito nos conduz. E nós pedimos que Teu Espírito nos conduza no dia de hoje, nos livrando de todo o mal. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado por você estar aqui, né, seguindo essa leitura diária. Nós vemos aqui pessoas que passaram, tiveram números até interessante aqui, né? Então, de novo, a minha amiga Elaine, de trabalho, né? Que a gente trabalhou junto, Ivone Martins, bom dia, a Diva, junto com o Duílio, a Ivonete, né? Uma irmã querida que sempre está nos acompanhando, fiel e que compartilha também. Glória a Deus, consegui ao vivo, amém. Com certeza, irmão, é muito importante ouvir. É bom ser chamado por você hoje, por Deus, né, irmão? Palminhas, enfim, verdade, irmão. Temos que seguir fazendo a vontade de Deus o tempo todo. Glória a Deus, por ter escolhido, né? Só temos que procurar ter conhecimento, sabedoria e entendimento. Amém, amém e amém, né? Bom, você que ficou aqui comigo até o final, né? Como eu disse no início desse vídeo, você tem aqui acesso a 2 cards na tela. Um te leva à leitura anterior do dia de Neemias, livro esse que nós fomos ricamente abençoados. O outro te leva à leitura de todos os dias. Todos esses 351 dias você pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento, compartilhar, irmão. Você precisa compartilhar, irmão, com aquela pessoa que você tem em mente. Escreve os nomes de pessoas que gostariam que você fala, poxa, como seria bom, né, essa pessoa participar desses dias, né? Porque está aqui, vai ficar aqui há não sei quanto tempo, mas está aqui de forma gratuita. Gratuita para você e para mim.
mas paga pelo um alto preço naquela cruz do Calvário. E você que está aqui, passa por aqui, né, e não se inscreveu no canal de forma gratuita, você pode clicar aí na minha imagem, né, se inscrever e tem ali uma flechinha para você ativar o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui. O que eu sugiro para você, né? É uma sugestão. Se você gosta desse conteúdo, você sempre, né? Muita gente que passa aqui no YouTube fala, deixa um like. Por que deixa um like? Porque esse vídeo se torna relevante para que outras pessoas que querem ouvir desse assunto possa ser entregue, né? Comentários também, isso ajuda. Deixar o que foi, o que você aprendeu, né? O que você tirou de extração desse livro de Neemias, né? Como um todo. Deixe as suas perguntas, faça seus comentários, dá um oi pelo menos ali, né? Para que esse vídeo se torne relevante. E graças a Deus, né? A gente começou tão pequenininho, hoje a gente tem uma comunidade, isso vem aumentando, né? O número de seguidores. Eu fico feliz em saber que a palavra do Senhor tem, né? Atingindo pessoas. E é tão bênção, você faz parte disso, né? Você que vem aqui, você que compartilha, você que escreve, você que participa, isso também me motiva, né? Nos motiva uns aos outros a continuar. E você sabia que você tem importância, inclusive em vida de pessoas que não têm dificuldade de ler, irmãos, tem dificuldade de abrir, e ela pode acompanhar isso ouvindo, né? Inclusive tem legendas aqui, possa ser que tenha um surdo, um mudo, que não consiga ler, mas pode acompanhar através, né, desse canal aqui no YouTube. Então, a gente tem a oportunidade, e Deus tem sido bom, né, conosco. Nós chegamos até aqui, o dia 351, nós estamos caminhando para encerrar o nosso plano, né, o plano anual de ler toda a Bíblia. E para mim, tem sido bênção do Senhor, né? Glória a Deus por mais um livro concluído. Amém. Bel, bom dia. Glória a Deus por estar aqui. Glória a Deus, Marcos. Vamos assistir daqui a pouco. Deus te abençoe. Amém, Bel. Continua firme. Vocês continuem firme, né? Não percam, voltam, releiam, né? Vamos seguir, né? Ouvindo o Pai, né? Nos falar conosco. Bom, Deus te abençoe. E, se Deus permitir, encerraremos mais um livro no dia 352, né, o livro de Esdras. E então a gente vai seguindo por 353. Malaquias, um livro com 4 capítulos, e daremos início ao último livro da nossa leitura, do nosso plano, que é o Evangelho de Lucas. Vou ler o dia de ontem, 350. Amém. Muito bom, foi uma bênção. Tá lá no canal também. Tá bom? Deus te abençoe. Que você tenha uma vida guiada por Deus, né? Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre nós. O Deus vivo, está em você. Olha que bênção. Que Deus te abençoe. Nos vemos então no dia 352, se Deus permitir.